Boa noite. Boa noite. Bilhete de Marcelo Odebrecht pede a advogados para destruir e-mail. Defesa diz que a frase está sendo mal interpretada. Itália adia mais uma vez a extradição de Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista. Banco Central prevê nova alta da inflação e maior retração econômica neste ano. PM que atirou em jovens após perseguição está preso. Corregedoria investiga o caso. Papa Francisco afirma que, às vezes, a separação entre casais é inevitável. Está preso o policial militar que atirou ontem à noite em 2 menores que roubaram uma moto no Capão Redondo, zona sul da capital. A Corregedoria da PM investiga o caso. As imagens mostram que o policial persegue os 2 adolescentes pelas ruas do Capão Redondo, na zona sul. Eles são suspeitos de roubar uma moto. O garupa arremessa o capacete contra o PM, que atira. Em seguida, os suspeitos caem perto de um poste. É quando o policial dispara 4 vezes contra os jovens no chão. Um deles aparece com os braços erguidos. Não há sinal de que tenham reagido. O policial, então, se aproxima para apanhar a arma que estava com os adolescentes e parece disparar outras 2 vezes contra o chão, como se quisesse simular uma troca de tiros. A impressão é que só depois, ao olhar para cima, que ele percebe que estava sendo gravado. O policial foi preso em caráter disciplinar. A Corregedoria da PM investiga se houve excesso na abordagem e também analisa as imagens que sugerem que o PM alterou a cena do crime. No boletim de ocorrência, ele alega que se aproximou dos feridos para desarmá-los e que os 2 disparos com a arma deles foram acidentais. Os jovens permanecem internados em hospitais da Zona Sul. Hoje, o secretário de Segurança Pública disse que a conduta do PM foi irregular. Para Alexandre de Moraes, a constatação a partir das imagens é de séria irregularidade por parte do policial, já que os suspeitos estavam no chão, sob o domínio da polícia e mesmo assim foram baleados. O secretário disse que será garantido o direito de defesa do policial e que a sindicância vai esclarecer o caso. Segundo o protocolo da PM, ao fim de uma ação, cabe ao policial pedir socorro para os feridos e preservar o local para a perícia. O Detran de São Paulo leiloou hoje 590 motocicletas apreendidas por infrações de trânsito. E pela primeira vez, os interessados puderam dar lances também pela internet. Aí o policial falou... Alexandre veio tentar recuperar a moto apreendida ontem. Tinha deixado de pagar 2 IPVAs e seguro obrigatório. Agora precisou pedir dinheiro emprestado para quitar R$ 1.060 de uma vez só. Tem que recuperar, minha ferramenta de trabalho. Aqui no pátio do Detran, a gente perde de vista quanta moto tem apreendida. São 9.500 só na capital. Metade delas não tem prazo para sair daqui, já que é fruto de processo judicial. A outra metade, se o dono não vier buscar em até 3 meses, aí ela vai para leilão. Acontece que está mais fácil participar desses processos. Agora é possível fazer um lance pela internet, o leilão online. A expectativa é muito grande, porque amplia a base de pessoas interessadas que podem adquirir esses veículos. Isso é bom para o Estado também, que tende a arrecadar mais e dá uma transparência muito maior para a realização do leilão. Para participar é preciso fazer um cadastro no site do Detran. Pessoas físicas podem arrematar apenas veículos em bom estado que têm condições de voltar a circular. No primeiro leilão online, feito nesta semana, de 590 motos, só 48 tinha esse perfil. O restante foi para empresas também credenciadas que desmontam e vendem as peças. Há também um outro destino, quando as motos são velhas ou estão enferrujadas ou ainda têm restrições legais. É para a reciclagem. Tira-se o óleo de câmbio de motor, água de bateria, de automóvel tiramos o vidro e os pneus. Depois vai para uma prensa que tem ali e aí vai para a siderúrgica. Vira o quê? Vira ferro novo. O próximo leilão deve ser em até 15 dias. O Detran avisa a data pelo site. E depois de tudo isso, o proprietário que perdeu a moto para o leilão
Precisa saber, ainda não está completamente livre da dívida com o Estado. Mesmo ele não vindo buscar o veículo, não regularizando a situação, quando é feito o leilão, se restar débito, esse débito continua sendo cobrado do proprietário, pode inclusive ir para a dívida ativa. A nova localização da CEAGESP foi o assunto do dia no maior mercado atacadista da América Latina. Quem trabalha no entreposto está preocupado com o futuro dos negócios. Parece que agora vai. A CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, deixará a zona oeste da capital. Para mim, essa conversa aí é velha e eu não acredito que vai mudar não, cara. O prefeito Fernando Haddad assinou nesta terça-feira um termo de cooperação com os Ministérios da Agricultura e do Planejamento para estudar a viabilidade da transferência da companhia. A previsão é que a mudança aconteça num período de 2 anos. Do ponto de vista da distribuição, é fácil você imaginar que o rodoanel, a proximidade do rodoanel, permita uma distribuição mais ágil. A área tem 700 mil metros quadrados e está dentro do centro expandido. Além de desafogar o trânsito, a ideia da prefeitura é criar um novo bairro no local. Um bairro moderno, uma vez que ele é bem localizado e é servido por 2 linhas da CPTM. Tem 2 parques, um consolidado, um em consolidação, Vilas Boas e Vila Lobos. No entreposto de São Paulo da CEAGESP rodam cerca de 3,4 milhões de toneladas por ano, só de produtos. São cerca de 50 mil pessoas por dia que vêm aqui ou para vender ou para comprar. Só que muitas dessas 50 mil pessoas não estão contentes com a mudança. Se aqui já está ruim, agora imagine nós ir para o interior. Aqui já tem 40 anos de mercado, nós estamos no centro da cidade. Tem de tudo para melhorar, mas se mudar para lá, não perde só metade, perde tudo. O presidente da CEAGESP garante que todos os problemas vão ser levados em consideração na hora de pensar sobre a nova sede. O que nós não podemos permitir é que um novo mercado seja um fator de desenvolvimento desordenado do entorno, para evitar que se repita o problema que houve aqui. O atual modelo de gestão da CEAGESP, que é totalmente administrado pelo poder público, também é motivo de discussão. Hoje as atividades aqui dentro estão um pouco confusas e precisa isso melhorar. Mas mudança sim, primeiramente no conceito de gestão. Se não mudar isso, só mudar o espaço, você vai continuar com os mesmos problemas. Grã-Bretanha reforça o controle no porto de Dover para tentar conter o fluxo de imigrantes clandestinos vindos da França. A greve dos trabalhadores da empresa de transportes marítimos que faz a ligação entre os portos de Calais, na França, e Dover, na Inglaterra, provocou caos no lado francês do Eurotúnel, a via sobre o Canal da Mancha. Os imigrantes concentrados em Calais tentavam se esconder nos caminhões parados e assim chegar a Dover. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou mais cooperação com as autoridades francesas e disse que vai poder usar inclusive cães farejadores para impedir a entrada de clandestinos através do Eurotúnel, que já foi reaberto. Na Itália, os imigrantes ilegais seguem chegando aos milhares. Esta embarcação de bandeira da Noruega atracou na Sicília com quase 800 pessoas resgatadas em botes no mar Mediterrâneo. A Hungria desistiu de suspender uma regra da União Europeia sobre concessão de asilo a refugiados. A chamada regulamentação de Dublin estipula que o pedido de asilo deve ser processado no primeiro país ao qual o refugiado chega. A Hungria mantém um plano de construção de um muro ao longo da fronteira com a Sérvia para tentar conter a passagem de clandestinos pela chamada Rota dos Balcãs. Justiça americana confirma a pena de morte para um dos autores da explosão na maratona de Boston. Tsarnaev confessa que é culpado e pede desculpas. Dzhokhar Tsarnaev, de 21 anos, é a primeira pessoa condenada à morte por terrorismo nos Estados Unidos desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Junto com o pedido de desculpas, ele disse ter pedido a Alá que ajude as vítimas e suas famílias e também que tenha pena dele e do irmão mais velho, Tamerlan, que morreu fugindo da polícia. Tsarnaev e o irmão colocaram 2 bombas na linha de chegada da Maratona de Boston em 15 de abril de 2013. 2 mulheres e uma criança de 8 anos morreram e mais de 260 pessoas ficaram feridas. 17 sofreram amputações. Um policial morreu durante a caçada aos irmãos.
Em discurso, o Papa Francisco afirma que, às vezes, a separação entre casais é inevitável. O discurso aconteceu durante a tradicional audiência geral semanal. O Papa disse que a separação de casais, em alguns casos, é inevitável, principalmente quando é preciso proteger o cônjuge mais fraco. Francisco afirmou que ainda há feridas mais graves causadas pela prepotência e pela violência, pela humilhação e pela exploração, pela estranheza e pela indiferença. E pediu uma reflexão especial sobre os problemas que atingem as crianças. Ontem, o Papa divulgou um documento que vai guiar as ações do Sínodo dos Bispos sobre a família em outubro. O documento traz uma abertura para os divorciados que se casaram novamente no civil e debate sobre as famílias modernas. O Conselho de Estado da Itália suspendeu novamente a extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Os juízes pediram que o governo brasileiro apresente em 60 dias mais documentos que comprovem o respeito aos direitos humanos nas prisões do país. Uma audiência foi marcada para 22 de setembro. Pisolato foi condenado a 12 anos de prisão no processo do mensalão petista. Ele fugiu para a Itália e está detido há 1 ano. A defesa alega que o presídio da Papuda, em Brasília, onde Pisolato cumpriria a pena, é vulnerável. Polícia Federal investiga bilhete que o presidente da Odebrecht escreveu na prisão para os advogados. A Polícia Federal informou ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, que apreendeu um bilhete manuscrito em que Marcelo Odebrecht ordena a destruição de um e-mail que indicaria propina em contrato de navio sonda. A defesa do empreiteiro alega que a expressão destruir e-mail se refere a uma estratégia processual e não à destruição de provas. Segundo a Polícia Federal, a frase pode ser referência a uma das provas que levaram o empresário para a prisão. Em uma troca de e-mails obtida na investigação, o empreiteiro discute negócios com o diretor da Braskem, braço petroquímico da Odebrecht. Em determinado momento, o interlocutor de Marcelo Odebrecht cita um sobrepreço de 20 mil a 25 mil dólares ao dia na operação de sondas que seriam alugadas à Petrobras. Este e-mail é uma das provas apresentadas pelo Ministério Público Federal de que o presidente da Odebrecht sabia das manobras do esquema de corrupção na Petrobras e participava diretamente delas. Marcelo Odebrecht foi preso sexta-feira junto com outros 11 suspeitos, entre eles o presidente do Grupo Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os efeitos da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começa a surtir efeitos na tesouraria dos partidos. Partidos que saíram endividados da campanha de 2014 estão tendo dificuldades para passar o chapéu. Mais do que isso, grandes empresas que tradicionalmente despejam verbas na caixa registradora dos partidos estão avisando que a fonte minguou. A campanha municipal de 2016 já será uma campanha de vacas magras. As eleições no Brasil se converteram num grande negócio. Um negócio no qual você, contribuinte, entra com o bolso. Seria ingenuidade supor que as próximas eleições no Brasil não terão dinheiro sujo. Mas essas grandes operações de combate à corrupção, como a Lava Jato, Mensalão, mostraram que a coisa ficou um pouco mais perigosa. Hoje, um grande nome do mundo dos negócios pode amanhecer na cadeia e o prestígio de um grande político pode acabar no volume morto. Isto é muito bom, é um sinal da vitalidade da democracia brasileira. Os congressistas começam a discutir a hipótese de aprovar uma lei que barateie as campanhas políticas. Uma lei reduzindo o prazo da campanha, reduzindo o peso do marketing na campanha. Tudo isso é muito pouco, mas já é alguma coisa. Os operadores das campanhas começam a perceber que de vez em quando pode ser um bom negócio ser honesto, ainda que por malandragem. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff lança Plano Nacional de Exportações para aumentar a participação do país no comércio internacional.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil possui a 7ª maior economia do mundo, mas ocupa somente a 25ª posição no ranking de países exportadores. O Plano Nacional de Exportações deverá vigorar até o fim do mandato de Dilma, em 2018, e seu objetivo é incentivar, facilitar e aumentar as exportações brasileiras. A presidente defendeu a estratégia de priorizar novos mercados e superar barreiras às exportações de bens e serviços. Ela destacou que o plano é fundamental para a economia brasileira voltar a crescer. A participação ativa e intensa do comércio internacional, ela sempre vai induzir a competitividade, vai estimular a geração de empregos e vai acelerar o crescimento, resultados que almejamos todos para a nossa economia. Por isso, o Plano Nacional de Exportações, que nós hoje anunciamos, é parte estratégica da nossa agenda de voltar a crescer. O lançamento do plano faz parte da chamada Agenda Positiva, estratégia do governo para tentar recuperar a popularidade. Justiça de São Paulo aceita a denúncia contra 6 executivos envolvidos no cartel do metrô de São Paulo. Eles são das empresas Alstom, Temoinsa, Tejofran e MPE e são acusados de fraudar as licitações de modernização e reforma de trens das linhas 1 azul e 3 vermelha nos anos de 2008 e 2009, durante a gestão de José Serra, do PSDB. A informação foi divulgada agora à noite no site do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o Ministério Público, não houve concorrência nessas licitações, e sim uma combinação entre as empresas que dividiam os contratos. Ao jornal, a Alstom afirmou que não vai se pronunciar. A Tejofran disse que jamais participou de cartel. O Estadão não localizou representantes da Temoinsa e da MPE. O metrô afirma que não há funcionários da companhia denunciados e que não aceita irregularidades. Acontece agora em Goiânia o velório do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele, a estudante Alana Coelho Pinto. Eles morreram depois de um acidente de carro que aconteceu nesta madrugada. O sertanejo voltava de um show na cidade de Itumbiara, em Goiás, por volta das 3h30 da manhã, quando o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou. Além do cantor e da namorada, outras 2 pessoas estavam no carro, o empresário de Cristiano e o motorista. Eles estão internados no Instituto Ortopédico de Goiânia. O cantor chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu. A namorada morreu na hora. Perícia preliminar indica que eles não usavam cinto de segurança no banco traseiro. A polícia investiga a causa do acidente, mas trabalha com a hipótese do motorista ter dormido ao volante. Os corpos serão enterrados amanhã, às 11 da manhã, no cemitério Jardim das Palmeiras. Cristiano Araújo deixa 2 filhos, um de 6 e outro de 2 anos, de relacionamentos anteriores. Cristiano e Alana namoravam havia pouco mais de 1 ano e não tinham filhos juntos. Conhecido por hits como Sei Que Sabe e Hoje Eu Tô Terrível, Cristiano Araújo era, ao lado de Gustavo Lima, Lucas Luco e Luan Santana, uma das revelações do sertanejo. Quarta-feira gelada em São Paulo. O dia já amanheceu frio e as temperaturas caíram ainda mais com o passar das horas. Neste momento, os termômetros da cidade registram a menor temperatura do dia, 13 graus. E esse frio vai continuar durante a madrugada e também amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado. Muitas mudanças. O frio vai continuar em boa parte do estado de São Paulo, principalmente aqui na capital. O ar polar associado a uma frente fria mantém o tempo fechado, chuvoso, com pouquíssimas aberturas de sol em todo o leste do estado. Só a região oeste é que terá um dia com predomínio de sol, apesar das temperaturas mais amenas. A máxima vai ficar em torno dos 24 graus em Presidente Prudente e dos 25 em Presidente Bernardes. Em Bauru, na região central do estado, o dia vai ser mais frio, mínima de 13 e máxima só de 21 graus. E aqui na faixa leste, máxima de apenas 19 graus na cidade de Campinas, Sorocaba e em São José dos Campos.
Na capital, mínima nessa madrugada de 12 e máxima amanhã à tarde de apenas 18 graus. Com o tempo ainda fechado e o vento, a sensação térmica pode ficar até abaixo dos 10 graus, mesmo durante o dia em toda a Grande São Paulo. O tempo só deve ter alguma melhora a partir de sexta-feira. A seguir, Wikileaks revela que Estados Unidos grampearam telefones de presidentes franceses. E o encantamento que a dança provoca. Alunas de projeto social na Cracolândia puderam acompanhar um ensaio geral do balé Bolshoi. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Assista ao Todo Seu de hoje e saiba quais os mitos e verdades da nutrição, com a Carol Santos. Confira tudo sobre os bastidores da TV com Zé Armando Vanucci. Eu ainda recebo o filósofo Mário Sérgio Cortella para um bate-papo imperdível. Todo seu, hoje, 10h30 da noite, e você vem porque eu estou te esperando, né? Crise diplomática entre Estados Unidos e França. O site Wikileaks revela que a Agência de Segurança Nacional Americana grampeou telefones de presidentes franceses por 6 anos. Barack Obama prometeu parar com a espionagem de líderes aliados. O Wikileaks informou que a Agência de Segurança Nacional grampeou telefones de François Hollande e dos ex-presidentes Nicolas Sarkozy e Jacques Chirac entre os anos de 2006 e 2012. A agência americana teve acesso a resumos de ligações grampeadas sobre a crise financeira de 2008, a dívida grega, a liderança da União Europeia, as nomeações de Chirac para as Nações Unidas e a relação de Sarkozy com o conflito entre Israel e Palestina. O presidente francês comandou uma reunião extraordinária do Conselho de Defesa para debater o assunto. Em conversa por telefone, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu a Hollande que vai acabar com práticas de espionagem entre os aliados. A Casa Branca afirmou que os Estados Unidos não espionam as comunicações de François Hollande. O Banco Central prevê inflação de 9% este ano. A estimativa supera inclusive análises feitas por analistas de mercado e deve estourar o teto da meta do governo. Os dados do Banco Central mostram também que a economia brasileira deve encolher este ano 1,1%. Se o número se confirmar, será a maior queda em 25 anos. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite uma emenda à medida provisória que trata do salário mínimo. O texto prevê o reajuste à aposentadoria e a benefícios previdenciários acima da inflação. Pela proposta, os benefícios serão reajustados pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. O governo federal é contra a proposta e alega que ela vai gerar custos extras. Segundo o Ministério da Previdência Social, esse projeto gera uma despesa extra de 9 bilhões e 200 milhões de reais por ano. O texto precisa passar no Senado e depois vai à sanção da presidente Dilma. Alunas de dança de um projeto social na Cracolândia tiveram um dia especial. Elas puderam ver o ensaio geral da mundialmente famosa companhia de balé do Teatro Bolshoi da Rússia. No palco do Grande Teatro, a dança que beira a perfeição. Na sala improvisada de um projeto social que atende 300 crianças que vivem na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, passos desajeitados de quem ainda está no começo. São mundos totalmente distintos. O grande balé Bolshoi da Rússia e as meninas bailarinas da região mais degradada da cidade.
mas hoje estão todos mais próximos do que nunca. As crianças do projeto Novos Sonhos foram convidadas para um ensaio aberto da renomada companhia que começa a temporada hoje em São Paulo, depois de mais de 16 anos sem apresentações no Brasil. E para muitas delas, essa é a primeira vez dentro de um teatro. Muito lindo, muito legal. Legal. Elas se sentem aceitas, inclusas na sociedade, participando de um momento mágico e especial como esse. Nós estamos nutrindo no coração dela essa expectativa, esse sonho e acreditamos que elas podem chegar lá. Para a Hilda, a apresentação tem um brilho a mais. No ano passado, a menina passou por uma seleção da companhia no Brasil e este ano pretende tentar de novo. Vendo esses ensaios, vendo essas coisas, me dá mais motivação. Qual que é o seu sonho? Ser uma bailarina profissional do Bolshoi. O Bolshoi foi fundado em 1776 e tem 220 integrantes. O processo seletivo é um dos mais rigorosos do mundo. Os 3 únicos brasileiros da companhia estarão no palco. Assim que soube da presença das crianças, Bruna fez questão de passar e deixar uma mensagem. Eu fui até a sede do Novos Sonhos, eu vi o quão bonito é esse trabalho e é uma honra para mim estar me apresentando para elas. Eu acho que eu estou muito mais feliz que elas. A verdade é essa. O balé do Bolshoi se apresenta de hoje a domingo no Teatro Bradesco, em São Paulo. A companhia vai mostrar as coreografias Gisele e Spartacus. Os ingressos já estão esgotados. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite e até amanhã. Visite o restaurante especializado em comidinhas típicas de Berlim no Hoje Tem. Nesta quinta, 11h30 da noite. Jornal da Gazeta, edição das 10.